Olá, mulheres preciosas de Deus, a paz do Senhor. Preciosas, estamos aqui, juntas pela glória de Deus mais uma vez para estar ouvindo a sua palavra. Sua palavra, que aumenta e fortifica a nossa fé. Preciosos, hoje a palavra que o Senhor tem para nós está lá em Marcos, capítulo 25 ao 34. Amém? Estava ali uma certa mulher que por 12 anos sofria de uma hemorragia. Ela havia sofrido muitos das mãos de vários médicos, tendo gastado tudo quanto possuía, sem obter melhora alguma. Pelo contrário, piorava. Tendo ouvido a respeito de Jesus, veio por trás dele no meio das multidões e tocou-lhe o manto, pois pensava, se somente tocar-lhe as vestes, serei curada. Sua hemorragia estancou imediatamente e ela sentiu no corpo que já estava curada do seu mal. Jesus logo percebeu que dele havia saído o poder. Então virou-se no meio da multidão e perguntou: quem tocou as minhas roupas? Os seus discípulos lhe disseram: vês que a multidão te pressiona e perguntas: quem o tocou? Mas ele olhava em redor para ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, atormentizada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, prostou-se diante dele e contou-lhe toda a verdade. Jesus lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre deste mal. Amém? Vamos orar? Pai, a tua palavra foi lida nesse momento. O Senhor que vela pela tua palavra. Que o teu Espírito Santo possa estar sobre nós. Que o teu Espírito Santo possa ministrar em nosso coração e nos revelar aquilo que o Senhor deseja falar conosco em nossos corações. Fala conosco, transforma o nosso coração para um coração de pedra e um coração de carne. Que a tua palavra possa vir dar fruto na estação correta em nossos corações. Senhor, usa-me, o vaso é pequeno, é de barro, mas é teu. Usa-me, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Preciosas, hoje o tema da nossa mensagem é a fé que gera milagres. Todos nós enfrentamos momentos de sofrimento que parece não ter fim. Parece que passa tempos e passa tempos, só piora. Essa passagem aqui na Bíblia nos mostra que um ato simples de fé pode mudar completamente uma história marcada pela dor. A vida dessa mulher era marcada pela dor. A palavra do Senhor nos diz, no versículo 25, que estava ali uma certa mulher que por 12 anos sofria de hemorragia. 12 anos essa mulher vivia na geografia da dor. Mas por um simples fato de fé e coragem, ela saiu da geografia da dor e foi em busca do seu milagre. Imagina você 12 anos sofrendo de uma doença. Eu imagino que no mínimo que essa mulher estava já era com anemia, que 12 anos de uma hemorragia. A gente que acontece o mal, que pegamos uma enfermidade, quando estamos lutando aí com 6 meses, 1 ano, 2 anos, a gente já se sente cansada, a gente já murmura, a gente já fica desfalecido. Agora você imagina você sofrer com uma doença. 12 anos. 12 anos você sendo rejeitada. Você sendo excluída, porque naquela época ali falava que aquela mulher era impura. E uma mulher impura não podia ter contato com a sociedade. Ela não podia ter uma vida normal, ela era excluída. Ela sofria a dor física, mas também a dor emocional. Aquela mulher ali era excluída, ela era rejeitada. A mulher do fluxo de sangue nos ensina a nós sobre perseverança e coragem e confiança em Jesus. Mesmo depois de ano de frustração, aquela mulher poderia falar assim: se ele é Jesus mesmo, ele podia passar aqui na minha porta, ele podia vir me curar. Mas não, ela saiu ali do coitadismo, daquela geografia da dor e foi atrás do seu milagre. Ela poderia permanecer ali
atrás do vitimismo de 12 anos. Eu tô sofrendo há 12 anos, eu não acredito mais, eu não tenho fé mais. Porque quantos de nós falamos, eu não acredito mais, eu larguei pra lá, na minha vida, ou na vida do meu filho, do meu marido, é só Jesus. Você tem que pegar essa frase e colocar como verdade em sua vida. Não é uma frase qualquer, na vida dele é só Jesus, sim, na sua vida é só Jesus. Isso é uma verdade que você tem que colocar em prática na sua vida. É só Jesus. Porque tem causa na nossa vida que é só Jesus. Mas essa mulher nos mostra que a fé e a perseverança, ela gera milagre em nossa vida. Nós não podemos desistir, nós devemos continuar firme. Por mais que nós estamos desanimados, frustrados, eu creio que essa mulher estava frustrada, porque pensa, a palavra do Senhor nos diz, no versículo 26, ela havia sofrido muitos nas mãos de vários médicos, tendo gastado tudo quanto possuía, sem obter melhora alguma. Pelo contrário, piorava. A Bíblia diz que ela gastou tudo que ela possuía. E se a Bíblia está falando que ela gastou tudo que ela possuía, é porque ela tinha para gastar. Ela gastou tudo para obter melhora nas mãos de vários médicos, mas infelizmente só piorava. Quanto de nós às vezes estamos passando por um problema e nós procurando um médico, nós fazemos isso, aquilo, mas nós só não temos mais esperança naquele que pode fazer o possível acontecer na nossa vida. Fulana falou de um médico, vai no médico. Fulana falou isso, vai naquilo. Fica pulando de galho em galho, mas não coloca totalmente a sua confiança nos pés de Jesus. Essa mulher aqui nos ensina a ter humildade. Ela sofria com hemorragia há 12 anos, mas ela teve humildade. Ela foi para os pés daquele que poderia fazer algo para ela. Ela confiou no Jesus. Ela gastou tudo que ela podia ter gastado, mas não teve solução. E às vezes nós gastamos tudo que podemos gastar. Nós procuramos nós procuramos uma casa, nós procuramos médico, nós procuramos trabalhos, que às vezes tem pessoas que vai procurando tanta coisas, que vai procurar fazer trabalho, vai procurar fazer uma simpatia, vai procurar isso, aquilo, mas só não procura se render aos pés de Jesus. Não tem humildade para falar, eu preciso de Jesus. Aquela mulher ali, ela se rendeu aos pés de Jesus. Ela confiou. E quantos de nós aqui perdemos a esperança porque estamos lutando por um sonho, por uma doença ou por outra coisa? Nós perdemos a esperança. E aí, às vezes, nós ficamos procurando recurso nos humanos. E às vezes, as bênçãos estão retidas, os milagres estão retidos, porque a nossa expectativa está na mão de humanos. E o céu está só esperando nós colocar a nossa expectativa no céu. Então nós não podemos perder a esperança. Nós não podemos perder a nossa esperança. A nossa esperança tem que estar em Jesus. Olha o que a palavra do Senhor nos diz no versículo 27. Tendo ouvido a respeito de Jesus, veio por trás dele, no meio da multidão, e tocou-lhe o manto. Olha o quanto é importante que eu e você falamos de Jesus. Que eu e você compartilhamos o amor de Jesus, o que o Jesus pode fazer em nossa vida. Porque às vezes tem pessoas que estão sem fé, desmotivada. Essa mulher aqui ouviu falar de Jesus. Eu creio que ela já tinha ouvido falar, ele curou fulano, ele curou um cego, ele fez isso, ele fez... Ela também queria a cura. Ela viu o que Jesus poderia fazer e ela então pensou, olha o que a palavra do Senhor nos diz. Pois pensava, se tão somente tocar-lhe as vestes, serei curada. Tamanho foi a fé dessa mulher. Ela também já tinha ouvido falar que Pedro estava curando no nome de Jesus, mas não. Ela quis ir na fonte, ela quis ir em Jesus.
Por isso que é importante nós mesmos falar de Jesus, levar fé e esperança para aqueles que estão desanimados, que estão cansados, sobrecarregados. Essa mulher aqui estava cansada, sobrecarregada, pois 12 anos ela havia ali sofrendo. Mas ela quis ir à fonte. Ela pensou assim, eu creio, Pedro está curando, mas eu quero ir na fonte, eu quero ir nele. Porque se eu somente tocar as vestes deles, eu serei curada. Mas ela teve fé. E às vezes nós estamos na igreja, nós estamos ouvindo a palavra, eles declaram cura, profetizam cura sobre a nossa vida. Mas quando nós saímos da porta para fora, nós falamos, será? Será que Deus vai fazer? Será que Deus vai curar? Porque a nossa fé está pequena. A palavra do Senhor nos diz que se nós tivermos uma fé do tamanho do grão de mostarda. Mas esse grão de mostarda tem que estar forte. Tem que ter fé de verdade. Tem que crer que por mais que não tenha saída, por mais que na mão humana não tem mais saída, para Deus ainda há esperança. Para Deus é possível, porque para Ele nada é impossível. Essa mulher ouviu falar de Jesus e ela teve fé. E quantos de nós falamos que somos cristãs, que servimos Jesus e não temos fé nele o suficiente para crer que Ele pode fazer o impossível acontecer na nossa vida? Porque estamos cansados. Porque dentro do nosso coração não tem mais esperança, não tem mais perseverança. Não acredita por causa da circunstância. Mas milagre não tem que coincidir com as circunstâncias que nós estamos vivendo. O milagre sempre vem ao contrário daquilo que nós estamos vivendo. Sempre quando Deus vai fazer algo, a nossa situação está totalmente ao contrário. Sabe por quê? Para quando Ele fazer acontecer, para a glória ser totalmente para o nome dEle. Porque é tudo sobre Ele, na nossa vida é tudo sobre Ele e para Ele. A palavra nos diz, sua hemorragia estancou imediatamente e ela sentiu no corpo que já estava curada. A sua fé gerou um milagre em sua vida. Ela foi curada imediatamente. Mas para isso, ela precisou ter coragem. Ela saiu da geografia da dor e foi em busca do seu milagre, da sua cura. E quantas vezes nós estamos aí, se fulano me ajudasse, eu estaria mais à frente. Se fulano fizesse isso para mim, eu estaria melhor hoje. Ei, para de depender dos outros por uma coisa que Jesus está esperando de você. Tem pessoas que quer ser curada, mas está lá, ora para mim, irmã, ora para mim. Mas não, você mesma não bate o seu joelho e não ora por você. Beleza, você pode pedir oração, sim, claro. Mas às vezes Deus está esperando de você, que você corra atrás do seu milagre, que você proclama a sua fé, que você mostra para Ele que você crê nele de todo o seu coração. E não que você esteja esperando que a fé do outro traz cura para a sua vida, salvação, restauração. É a tua fé que vai gerar milagre em sua vida. Foi a fé dessa mulher que gerou milagre em sua vida. A humildade. Quantos de nós não temos humildade? Achamos que nós podemos resolver tudo. Que o dinheiro pode resolver tudo e não pode, porque tem situações em nossa vida que é só Jesus. Porque nem todo milagre vem com oração. Tem milagre que só vem com movimentação. Por isso é preciso movimentar na fé. É preciso mesmo tendo incerteza, mesmo com medo, mas é preciso movimentar e confiar que Deus está no controle, porque nós servimos um Deus que nada sai da mão dele. E muitas das vezes ter fé
é pisar e depois Deus colocar o chão. Não adianta orar e permanecer na geografia da dor. Não adianta orar e permanecer na geografia parado, desmotivado, cansado, sem esperança. Não adianta orar e não consultar o valor da casa que você tanto sonha. Não adianta orar e você não se inscrever na faculdade que você tanto diz que quer fazer. Não adianta orar para a salvação de alguém, mas cadê a Bíblia que você tem que dar àquela pessoa para ela tá ali? Para um dia ela sentir a vontade no coração e pegar por curiosidade e ler. Não adianta orar e não fazer nada, continuar no mesmo lugar, parado. É preciso ter fé e se movimentar, porque tem milagre que só vai acontecer quando você se movimentar. Se essa mulher aqui não se movimenta com coragem e fé, às vezes ela não poderia ser curada. Porque às vezes Jesus está só esperando que nós buscamos, que nós fomos atrás dele, que nós mostramos para ele a nossa total dependência nele, nós mostramos para ele a nossa fé. Às vezes Jesus poderia passar na porta da casa daquela mulher, mas nada poderia ter acontecido. Mas foi preciso que ela mostrasse a sua fé, que ela se movimentasse, porque não adianta orar e não se movimentar em fé. É preciso se movimentar, porque eu creio e eu me movimento. Porque eu creio e eu ando pela fé. Jesus, a palavra do Senhor nos diz, Jesus logo percebeu que dele havia saído o poder. Então virou-se no meio da multidão e perguntou: quem tocou as minhas roupas? Logo após diz: os discípulos lhe disseram: vês que a multidão te pressiona e perguntas quem me tocou? Mas ele olhava em redor para ver quem havia feito aquilo. Jesus, ele já sabia. Ele já sabia quem tocou. Se Jesus, quando foi para ser traído, ele sabia quem o ia trair. Ele sabia que aquela mulher tinha lhe tocado. Mas ele queria perguntar, porque Jesus não queria apenas curar ela. Jesus queria salvar ela. Jesus queria restaurar a sua dignidade. Jesus queria restaurar o seu emocional. No versículo 33 nos diz: então a mulher, atormentizada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, prostou-se diante dele e contou-lhe toda a verdade. Aquela mulher ali tremendo, ela confessa toda a verdade. Porque aquela mulher ali, pela lei, ela fez uma coisa errada. Aquela mulher não podia tocar em Jesus. Ela era considerada impura. Porque naquela época, toda mulher que tivesse um fluxo de sangue, ou um fluxo normal de menstruação, ou algo contínuo, no caso daquela mulher, era considerada impura. Enquanto durasse aquele sangramento, tudo que ela tocasse ficava impuro. Aquela mulher não podia tocar em Jesus. Ela não podia participar de nada, de cerimônias religiosas, ir no templo, ou ter contato social. Aquela mulher não poderia ter um contato com as pessoas. Ela era rejeitada, ela era excluída. Ela era rejeitada, vivia isolada, carregando vergonha e sofrimento para a sua vida. E dor da rejeição, de ser excluída. Além da dor física, havia também uma dor emocional. Por ser considerada impura por todos, por ser rejeitada por todos. Imagina você, 12 anos vivendo isolado. Além de você sofrer com a dor que você passa. Porque eu creio que aquela mulher não estava com aquela hemorragia porque ela queria. Ela queria sua cura, ela queria ser curada. Ela queria ser livre, ela queria poder andar. Ela queria poder ter contatos com as pessoas. Mas ela não podia. Mas por isso, ao decidir tocar em Jesus, ela demonstrou fé e coragem. Pois segundo a lei, ela não podia nem estar no meio daquela multidão. Ela colocou ali a sua vida em risco. Mas ela tocou em Jesus.
mesmo sendo considerada impura. Ela teve coragem, ela foi audaciosa na sua fé. E Jesus, ele não o rejeitou quando ela tocou em suas vestes. Em vez de Jesus ter sido contaminado, ter rejeitado, ter apontado ela, Jesus, pelo contrário, a pureza dele e o poder dele transformaram e curaram aquela mulher. Aquela mulher foi curada imediatamente. Mas não foi o tocar dela naquela veste. Não foi a veste dele que curou ela, mas sim a sua fé nele, no poder que estava nele. Aquela mulher estava procurando pela cura, mas além de receber a cura, ela recebeu a sua salvação. Ela recebeu cura, paz e dignidade e restauração para a sua vida. E é isso que Jesus faz na nossa vida. Jesus não quer apenas nos curar. Às vezes tem pessoas aqui ouvindo essa mensagem apenas buscando pela cura. Mas Jesus tem algo a mais para a sua vida. Jesus tem salvação. Jesus tem restauração. Jesus tem um relacionamento com você. Ele quer mais com você. Jesus não tem apenas cura, não tem apenas bênção para te dar. Ele tem amor para te oferecer, paz, tranquilidade, dignidade e restauração. No versículo 33 diz: então a mulher atormentada, trema, ciente do que lhe havia acontecido, prostou-se diante dele e contou-lhe toda a verdade. Essa mulher falou toda a verdade para Jesus, mesmo tremendo, mesmo com medo, porque ela sabia que ela não poderia ter tocado nele, principalmente ele sendo um judeu, um rabino. Ela não poderia ter tocado nele. E o que nos ensina aqui é que a palavra do Senhor nos diz: prostou-se. Ela prostou diante dele e contou-lhe toda a verdade. Quantos de nós, às vezes, procuramos recursos nos humanos? Conversamos com um ali, com outro ali. Procuramos recurso, falamos para todos que nós precisamos, mas nós só não se prostramos diante do Senhor. E nós não contamos para Ele toda a verdade que passa no nosso coração. Toda a dor que tem no nosso coração. Jesus não tem problema com aqueles que falam a verdade. Não. Jesus gosta quando nós confessamos o nosso coração. Quando nós entregamos o nosso coração rendido a Ele. Quando nós mostramos para Ele que nós precisamos dEle. Que nós dependemos dEle. Por isso tenha um coração humilde. Se prostra diante de Jesus. Confessa a Ele que você precisa dEle. Que sem Ele você não é nada, que nós não podemos nada, que diante daquela situação você precisa das suas mãos, da sua misericórdia sobre a sua vida naquele problema, naquela doença, naquele sonho. Rendes como essa mulher se rendeu. Tenha humildade para se render ao pé do Pai e fala toda a verdade que passa dentro do seu coração, não esconda nada. Mesmo que às vezes você tenha algo ali que acha injusto, que está acontecendo com você, mas rasgue o seu coração para Jesus. Jesus não tem problema com coração sincero. Ele gosta de corações sinceros. Mesmo que você quer murmurar, murmura para Deus. Clama para o Senhor. Prostra diante dele com humildade e fala o que há dentro do seu coração. Mas para Jesus. Para Jesus. Aquela mulher, ela foi humilde, ela teve fé. Porque a humildade nos dá bênção muito mais do que pedimos. Quanto mais humildes formos, mais bênção a nossa vida estará cercada. Uma fé humilde e uma fé perseverante levou a cura e salvação da vida daquela mulher. E a sua fé e a sua perseverança vai levar a cura, salvação para a sua vida, para a sua casa. Não desanime, não desista. Seja perseverante. Se você
Quer viver milagre em sua vida? Tenha uma fé perseverante. Continua perseverando. A sua humildade vai te levar a ter grande bênção. Seja perseverante até que você viva o milagre que você tanto precisa em sua vida. Não desista em meio caminho. Por mais que tenha anos que você está lutando, que você está buscando por um milagre, eu vou falar para você, eu oro há mais de 13 anos por um milagre, por um sonho. Eu ainda não obtive esse sonho, mas eu vejo o cuidado e a mão de Deus trabalhando nesse sonho, construindo esse sonho. Quantas vezes eu quis desistir, quantas vezes eu pergunto para Deus, eu reclamo e eu murmuro para Ele, eu falo, por quê? Porque ainda não aconteceu. Quantas vezes eu não entendo o tempo dele, mas eu murmuro para Ele. Antes eu costumava murmurar para as pessoas, mas hoje não. Hoje eu murmuro para Ele porque eu entendi que Deus não tem problema com sinceridade. E às vezes eu estou cansada, eu estou desanimada, mas eu vou ali com meu coração sincero, com humildade, falar para Ele, murmurar para Ele, falar para Ele o quanto eu estou cansada, que eu não aguento mais lutar. Mas Ele me convence que vai valer a pena a minha perseverança, que no tempo dele, na hora certa, Ele vai fazer acontecer. Eu não sei quanto tempo você está aí esperando um milagre, algo acontecer, mas eu vim aqui para te falar, não desista. Porque eu também já vivi milagres de orar agora e à tarde acontecer, de orar à noite e de manhã acontecer. Eu já vivi milagres agora, de pedir e acontecer. Mas eu também estou à espera de um milagre há mais de 13 anos. Mas eu tenho fé e perseverança que Ele vai realizar esse bom sonho do meu coração. Mas eu estou correndo atrás, eu estou movimentando, eu estou dando passo de fé. E que às vezes eu falo, não dá, mas eu vou tentar. E eu vejo o cuidado, e eu vejo Ele me impulsionando, e as coisas acontecendo. Não desista. Corra atrás dos seus sonhos. Ore até você viver o seu milagre. Profetiza a cura sobre a vida, sobre a sua vida. Crê que Deus já te curou. Crê que Ele vai te curar. Tenha fé. Uma fé ousada para profetizar. Eu fui curada pelo poder do nome de Jesus. Mas não desanime. Há quanto tempo que você carrega algo que parece ser impossível dentro de você? Eu vim aqui hoje para te falar. Essa mulher nos ensina, não há nada impossível na sua vida. Nada. No versículo 34, Jesus lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre desse teu mal. Amém? Jesus apenas não curou ela, mas salvou. E ainda demonstrou a essa mulher, chamando ela de filha. Jesus nunca tinha chamado nenhuma mulher de filha. Ele o chamou de filha. Ele o curou, o seu emocional. Ele restaurou e proclamou diante a todos que ela era a sua filha. Ele demonstrou o seu amor a ela, o seu cuidado. E ele curou a sua filha. E ele falou, vai em paz e fica livre desse mal. Hoje Jesus quer te curar. Ele quer te restaurar. E Ele quer te chamar de filha. Para você ver o tanto que você é amada. O tanto que você é cuidada. Porque você tem alguém que cuida e zela por você. E que te chama de filha. Tão grande é o seu amor por você. Não desista. Confia naquele que pode fazer tudo por você.
se não há mais recurso humano. Os recursos humanos podem falhar, mas ainda pode ter um toque de fé em Jesus e pode fazer toda a diferença, porque um toque pode mudar toda a situação. A sua fé pode gerar um grande milagre em sua vida, porque Deus honra aqueles que, mesmo cansados, não desistiram, resolveram permanecer, crendo e tendo esperança em Jesus. Se o seu problema não tem solução aqui na terra, para o céu há solução. O seu problema não define quem você é, porque Jesus te chama de filha. Ele te ama e Ele tem paz, Ele tem amor, Ele tem cura, Ele tem salvação, Ele tem restauração para a sua vida. Não desista, continue persistindo, continue tendo uma fé perseverante, até que você consiga viver o seu milagre. Amém? Vamos orar? Pai, a Tua palavra foi ministrada nesse momento. Senhor, meu Deus, que o Senhor possa aumentar a nossa fé, que nós podamos dar passos de fé, que nós podamos confiar que o Senhor está na direção da nossa vida, que o Senhor está no controle e que nada foge das Suas mãos. Senhor, ajuda-nos a ter fé, aumenta a nossa fé, a nossa esperança, nos ajuda, Senhor, a prevalecer, a permanecer, mesmo que tem dias que estão sendo difíceis, nos ajuda a continuar tendo fé, mesmo quando aqui na terra não tem mais recurso, não tem mais saída, mas ainda há esperança em Jesus, ainda há esperança em Ti, porque nós cremos que o Senhor é um Deus todo-poderoso e que não há nada impossível para você, para o Senhor em nossas vidas. Senhor, tem de misericórdia, alcança a vida dessas pessoas que estão ouvindo essa mensagem, que o Senhor possa estar levando cura, restauração para a vida dessas pessoas. Senhor, eu proclamo cura, eu proclamo restauração, Senhor, salvação na vida de cada pessoa que está vendo essa mensagem, pelo poder do Teu nome, em nome de Jesus. Vai, Senhor, diante da vida dessas pessoas, Senhor, levando tudo aquilo que elas precisam, Pai, pois eu creio que o Senhor sabe o que essas pessoas precisam. Senhor, tem de misericórdia da vida dessas pessoas, em nome de Jesus. Amém?